Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar volante, que segundo informações que acabaram de sair no GE, tem negociações avançadas para se tornar novo reforço do Fortaleza. Estamos falando de Pablo Roberto, 25 anos de idade, está lá no futebol português e quem sabe pode ser mais um atleta do Lion. Vamos ver, galera, um monte de coisa no vídeo de hoje, mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações e, claro, compartilhar o nosso conteúdo para dar aquela moral pro canal, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal, números de Pablo Roberto na última temporada europeia, temporada 24-25. Lembrando de novo, ele tem 25 anos de idade, 1,83 m, estava jogando pelo Casa Pia, equipe da primeira divisão portuguesa. Vamos lá. 25 jogos, 12 como titular, nenhum gol, nenhuma assistência, 5 passes para finalização, retomou a posse de bola em média 5,7 vezes a cada 90 minutos, desperdiçou a posse de bola em média 11,8 vezes a cada 90 minutos, ganhou 48% dos duelos das disputas de bola por cima, acertou 80% dos passes que tentou, tomou 4 cartões amarelos e não foi expulso nenhuma vez o Pablo Roberto nessa última temporada. Torcida do Fortaleza, conta pra mim nos comentários do vídeo o que vocês acharam desse quadrinho dos números do jogador. Claro que ainda vai ter mais informação, vai ter a minha opinião ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho. Então corre lá na Centauro que, como sempre, tá rolando ele, o nosso cupom, o FB Scout 10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como, por exemplo, o uniforme oficial do Fortaleza, você encontra com desconto, tá bom? Vamos seguir com o jogador, pessoal, falar mais um pouco sobre o atual momento do Pablo Roberto, que chega no futebol português no meio do ano de 2023, né, pessoal, para fazer a temporada passada, a temporada 23-24. Ele chega muito bem ao Casa Pia, tem uma ótima temporada de estreia, só que agora, nesse último recorte, nos últimos 12 meses, ele, de fato, cai bastante. O desempenho, ele já vira mais até um reserva do time português do que propriamente um titular. Se você pegar assim, o último jogo que ele fez na temporada, ele até foi titular do Casa Pia, mas na reta final já estava alternando muito, banco de reservas, titularidade, não teve assim um grande momento. Agora na temporada 25-26, né, que não começou direito, praticamente, ele até fez um joguinho na pré-temporada, mas vai chegar com um certo tempo de inatividade depois de uma temporada não tão boa em Portugal, beleza? E uma das coisas, pessoal, que fez ele não ter tantos jogos assim na última temporada foi uma lesão chata que ele teve, né, no joelho, teve uma entorse no final do ano passado, 2024, só vai voltar praticamente ali no fim de janeiro de 2025. Então, assim, não é a única coisa que justifica essa pouca. Não é pouca, né? Mas essa minutagem menor na última temporada, mas sim, ajuda a explicar um pouquinho, tá bom? E quando a gente fala, galera, de posicionamento, características, função dentro de campo, o que mais podemos falar sobre o jogador brasileiro? Vamos lá. Mapa de movimentação, mapa de calor do jogador nessa última temporada. E o Pablo Roberto, pessoal, meio-campista, um volante, tá bom? Como vocês podem perceber, é um cara que preenche bem as intermediárias. Eu, Felipe, gosto mais dele como um camisa 8. Eventualmente, se tiver uma trinca no meio-campo, talvez um terceiro meio-campista, um cara que pode até sair um pouco mais para o jogo. E tecnicamente, pessoal, daqui a pouco a gente vai falar de forma geral sobre o atleta. Tecnicamente, é um atleta que me agrada. Eu sempre gostei muito do Pablo Roberto, desde os tempos lá de Vila Nova, em 2020. Ele chega depois aí para o time de aspirantes do Bahia. Tem um ótimo momento no clube do Remo, especialmente ali até 2023, mais ou menos na metade do ano. É um volante que tem uma estatura boa, 1,83 m, tem uma certa força para jogar, mas é técnico. É um cara que sabe controlar o meio de campo, achar bons passes, é um cara que consegue progredir com a bola dominada. O Pablo Roberto, nos seus melhores momentos, que não foram muitos ao longo da sua carreira, da última temporada em Portugal, do começo da trajetória no Clube do Remo, lá da Série C com o Vila Nova em 2020. Esse Pablo Roberto é um cara que tem força para jogar e muita qualificação ali no setor de meia cancha, tá bom? Deixou o like no nosso vídeo, fez um comentário, é muito importante, tá bom? Para o YouTube continuar mostrando o nosso conteúdo. E que tal, galera? Entendemos como é que foi um pouco da sua carreira até chegar em Portugal. Vamos lá. Pequeno histórico na carreira das últimas 4 temporadas de Pablo Roberto como profissional. 2021, ele chegou ao Bahia para jogar na equipe que na época eles chamavam equipe de transição. Ele vem do Vila Nova, depois de um bom ano na Série C. Faz 9 jogos, 7 como titular, um gol e uma assistência. Em 2022, ele
volta para o Vila Nova, faz o começo do ano, depois ele vai para o Remo emprestado. 32 jogos, 22 como titular, 2 gols e 1 assistência. Vem em 2023 pelo Clube do Remo, 30 jogos, 27 como titular, 1 gol e nenhuma assistência. Aqui os números não sugerem uma grande passagem, mas até abril, maio, mais ou menos, daquele ano, ele vinha muito bem no Clube do Remo. Depois eu sugiro que vocês assistam a partida entre Remo e Corinthians na Copa do Brasil. O Remo acaba sendo eliminado nos pênaltis, mas ele faz 2 confrontos, a ida e a volta, em altíssimo nível com o Clube do Remo. Dali para frente, depois que o Remo é eliminado, começa a ter umas especulações, até do Pablo podendo reforçar o Flamengo à época, São Paulo, né, clubes que desejaram o atleta. Depois daquela partida, o desempenho dele cai um pouquinho. Depois procure. Esses jogos vale a pena para vocês entenderem o potencial que tem o Pablo. Tanto que ele chama atenção no mercado europeu, vai no meio de 2023 para o Casa Pia, fazer a temporada 23-24. 33 jogos, 22 como titular, 4 gols e 6 assistências. Então o Pablo Roberto, pessoal, é aquele jogador que tem um potencial muito interessante, mas como a gente percebe no seu histórico, ele ainda não conseguiu mostrar com regularidade. Isso, tem alguns momentos de ótimo futebol, mas logo depois, normalmente, tem quedas, ainda não conseguiu ter uma boa sequência no nível mais alto, tá bom? Voltando para mim, pessoal, a reta final do nosso vídeo. O que eu acho de Pablo Roberto reforçando o Fortaleza? Eu sou um pouco suspeito para falar, porque é um atleta que realmente eu gosto bastante. Eu vejo muito potencial no futebol do Pablo. Eu acho que é aquele típico atleta que tem muito a ver com o que o Fortaleza precisa para poder ser um clube competitivo. Você garimpar jogadores desse nível, recuperar jogadores que têm um potencial, como tem o Pablo, mas não estão num dos seus melhores momentos. Contudo, entretanto, todavia, por mais que eu veja muita qualificação, a câmera deu uma desfocada, né? Muito potencial do Pablo Roberto ajudar no projeto. Deixa eu ver se volta aqui o foco. Muito potencial para o Pablo ajudar no projeto do Fortaleza. Eu acho que o atual momento do Lion não permite muito, né, pessoal, esse tipo de aposta. Eu acho que o Pablo Roberto seria uma boa aposta para o Fortaleza em vários momentos, né? Só que para o atual recorte, que precisa de que chegue um jogador para resolver o problema do Lion, eu acho que não é o Pablo. Né? Um cara que a gente já ouviu alguns relatos de um pouco de deslumbramento, um extracampo não tão simples. Assim, para esse momento que a torcida do Fortaleza vai cobrar um alto nível, Série A de campeonato brasileiro, eu acho que acaba sendo uma aposta arriscada. Acho que é um jogador que pode ajudar, talvez no ano que vem, com a poeira mais baixa, é um cara que tem potencial para ajudar, ou talvez esse ano se botar a cabeça no lugar, mas vejo que ele vai chegar num momento não tão bom assim para poder mostrar o seu futebol, tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor, se gosta dessa contratação, concorda ou discorda da minha opinião, conta pra mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho porque vem muito mais scouts por aí. Valeu!